Boa noite, igreja, graça e paz a todos, amém? Louvado seja Deus. Domingo tivemos aí uma experiência maravilhosa, um culto maravilhoso, né? E tivemos aí 3 decisões por Jesus e mais uma pessoa que veio aqui à frente também para se reconciliar com Deus. Então foi forte, assim, a gente sentiu o mover de Deus no domingo, foi algo maravilhoso, né? Como é gostoso a gente ver o trabalhar de Deus no coração das pessoas através da palavra, através do Espírito Santo. Eu quero começar aqui o nosso culto de ensino, lendo alguns versículos que estão aqui na primeira epístola de João, primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo 1 e também no capítulo 2. No capítulo 1, versículo 7, nós temos assim, está assim escrito: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, como Ele na luz está. Mas como nós podemos compreender o que é andar na luz e o que é estar na luz? Aí você vai para o capítulo 2, versículo 9, por exemplo. Mesma carta, só muda de capítulo, só pula um capítulo aí. Capítulo 2, versículo 9 diz assim: aquele que diz que está na luz, olha só, aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas, ou em trevas. Aquele que ama o seu irmão, está onde? Na luz, e nele não há escândalo. Mas, versículo 11, mas aquele que odeia o seu irmão, está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então aqui nós podemos parafrasear as duas palavras: luz, amor, trevas e ódio. Se a gente pegar aqui esses versículos e juntar, a gente vai encontrar a seguinte interpretação: que luz é o mesmo que amor, ou que luz é sinônimo de amor, e que trevas é sinônimo de ódio. Então, quando você lê lá 1 João capítulo 1, versículo 7, se você substituir a palavra trevas, a palavra luz, por amor, a gente pode ler assim: mas se andarmos em amor, como Ele no amor está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, a palavra luz, no contexto da primeira carta de João, ela está muito relacionada com a palavra amor. Então, quando a gente anda na luz, a gente está andando em amor. E quando a gente anda nas trevas, a gente está andando em todas as atitudes que representam o anti-amor, o ódio, né, o desprezo, enfim, tudo aquilo que representa o não amar. Então, quando nós andamos em amor, nós andamos na luz. E quando a gente anda em amor, qual é a consequência natural de andar em amor? Nós temos comunhão uns com os outros. Temos comunhão uns com os outros. Porque, irmãos, a mesma Bíblia que diz que Deus é luz, também diz que Deus é amor. Então, nós não erramos, nós não estamos errados em dizer que quando a Bíblia diz que Deus é luz, ela também está dizendo da mesma forma que Deus é amor. E quando nós andamos na luz, nós estamos andando no amor de Deus, porque o amor de Deus que abre os nossos olhos espirituais para ver o valor das pessoas, né? Enquanto nós estamos andando nesse mundo sem a presença, sem o trabalhar do amor de Deus no nosso coração, é como se nós estivéssemos cegos. A gente não consegue ver claramente o valor das coisas, a gente não consegue ver o valor das pessoas como Deus vê. Então, quando você não vê o valor de uma pessoa ao ponto de entender que uma vida vale mais do que o mundo inteiro, você ainda está em trevas. Porque hoje as pessoas, elas se matam por uma besteirinha, sim ou não, irmãos? Às vezes as pessoas se matam por causa de uma partida de futebol, né? Às vezes está lá 2 torcidas dentro do mesmo estádio, aconteceu de um time ganhar e o outro perder, que é muito natural, né? De repente começa aquela gritaria, começa aquele confronto, né?
E de repente, pessoas acabam matando pessoas por causa de uma partida de futebol. Ou seja, quem age assim está na luz ou está em trevas? Está em trevas. Por quê? Porque não está sendo dominado pelo amor, mas pelo ódio. Porque o meu time perdeu para o time dele, eu tenho que odiar aquela pessoa. Os irmãos conseguem entender isso? A pessoa, ela transfere toda a raiva, toda a indignação dela através do ódio para o outro, né? E aí ele fere o outro, ele machuca o outro, ele até tira a vida do outro. Por quê? Porque ele está em trevas. Então nós somos chamados, irmãos, a andarmos na luz. Em outras palavras, somos chamados a andar em amor. Então quem anda em amor tem comunhão uns com os outros, tem comunhão com o seu irmão, porque o amor gera comunhão. O amor, ele une as pessoas, o amor aproxima as pessoas, né? Então, quando nós, como igreja, estamos nos dispondo a caminhar em unidade, em comunhão uns com os outros, isso quer dizer que o amor de Deus está fluindo em nossas vidas. Quer dizer que o amor de Deus está forte no nosso coração. A gente tem desejo de estar na igreja, a gente tem desejo de estar do lado do nosso irmão, a gente tem desejo de ter comunhão, de ter relacionamento um com o outro, ou uns com os outros. Mas quando nós estamos distantes uns dos outros, e não nos preocupamos em nos aproximar, e não nos preocupamos em ter comunhão, isso quer dizer que o nível de amor na nossa vida está pequeno, está baixo, né? O nível de amor está baixo. Se tivesse um dispositivo para medir, né? Não tem no videogame lá que quando começa a perder a força fica vermelho, e quando fica cheio de força está no verdinho, né? Quem aí já jogou videogame sabe dessas coisas, né? Tá lá, o cara, a vida dele está quase acabando, está no vermelho, né? Mas aí ele se enche de poder, fica no verde. O seu amor, o seu nível de amor hoje está no verde ou está no vermelho? Está no verde aí, irmão? Sem essa questão de time, né? Nada a ver com, né? Mas verde significa cheio. Verde significa estou cheio do amor, né? Às vezes tem crente que está no vermelho, né? Se pisar no calo dele, né, é perigoso ele revidar, né? Por quê? Porque está faltando amor, né? O amor tá pouco. Irmãos, e nós precisamos vigiar isso. Amor é uma coisa que simplesmente não acontece porque a gente quer. O amor precisa ser alimentado. É que nem uma planta, né? Uma planta, você vai lá, você rega, você aduba, você traz ali ingredientes que fortalecem, né, a sua existência. Ele vai se fortalecendo, ele vai ficando, aquela plantinha vai ficando viçosa, né? Agora, se você coloca um veneninho ali, né, joga uma água envenenada, ela começa o quê? Murchar, pode até morrer. O amor é assim, né? O amor, ele tem que ser alimentado com elogios, né? Com palavras brandas, com palavras, irmãos, de bênção. Enfim, à medida que você vai lançando palavras de bênção, palavras de elogio sobre a vida do seu irmão, né? À medida que você vai valorizando o seu irmão, tudo isso vai servindo como um adubo, né? Que vai fortalecendo o outro e vai fortalecendo a sua relação com o outro. Mas palavras negativas, julgamentos, críticas, são ou não são veneno, muitas vezes. Então nós precisamos cuidar para que esses venenos, né, eles não sejam mais presentes no nosso relacionamento com as pessoas do que aquilo que vai fortalecer a pessoa e o nosso relacionamento. Então o amor, ele precisa ser cultivado, ele precisa ser cuidado, né? Então, começa dentro de casa, entre marido e mulher. A primeira relação, eu acho que a relação inicial, a relação primária é ali, marido e mulher, pais e filhos, né? Depois se estende à igreja, mas começa lá dentro de casa. Lá a gente tem que estar vivendo isso constantemente. E o mundo trabalha para que a gente não alimente o amor, né, nos nossos relacionamentos, mas nós temos que caminhar na direção oposta àquela que o mundo quer que a gente caminhe, né? A gente tem que andar dentro da palavra de Deus. Amém, igreja? Então aquele que está na luz, como ele na luz está, né, está em amor, como ele é amor. E se nós estamos na luz, estamos em amor,
nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então eu quero começar aqui o nosso culto com essa palavra. Quero pedir para você ficar em pé nesse momento, para que nós possamos nos colocar na presença de Deus.